Então, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso curso de extensão sobre filosofia oriental. E eu vou fazer, então, a apresentação do nosso palestrante, o professor Roberto Pereira Veras, que teve sua atuação profissional a partir de 2015 na UFESA, depois, em 2016, na UEPB, e, a partir de 2017, como professor efetivo no Instituto Federal do Acre. Ele é professor, é graduado em Filosofia pela Federal de Campina Grande, no bacharelado e em licenciatura, fez seu mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade Federal da Paraíba, é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Inteligência Artificial ligado ao Instituto Federal do Acre e ao CNPq, é membro do Grupo de Pesquisa Sacratum da Universidade Federal da Paraíba, do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Filosofia, Filosofia Africana e Filósofas Contemporâneas, é um perfil vinculado ao EPB e ao CNPq, e também da Associação Brasileira de Filosofia da Religião. Ele atuou como professor substituto, então, como disse, na Federal Rural do Semiárido e na UEPB. Coordenou o grupo de pesquisa, a pesquisa, extensão e inovação no Instituto Federal do Acre, coordenador da pós-graduação e presidente titular da CPA, lá em Tarauacá, no Acre, 2018-2020, exerceu a função de professor pesquisador de filosofia pelo Parfor, ligado ao EPB e à CAPES, e tem suas áreas de interesse voltadas para filosofia e literatura, interdisciplinaridade, filosofia latino-americana, ensino de filosofia, história da filosofia, inteligência artificial, humanidades digitais, ética ambiental, mística, sobretudo temas vinculados à filosofia da religião e ateísmo filosófico. Para esse nosso curso, são 4 encontros, compondo um total de 30 horas na integralização do curso, sendo 1h30 de exposição e debate semanal, e um conjunto de estudos feitos aí em casa e depois do curso. O certificado será emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UEPB e será enviado por e-mail ou numa plataforma em que você poderá depois entrar com o seu e-mail e com o seu CPF e retirar ali da baixa no seu certificado. Para hoje, nós temos nessa primeira reunião, a apresentação panorâmica feita pelo professor Roberto Veras sobre a filosofia oriental, no que se refere à versão védica, na perspectiva histórica, apresentando as principais tradições filosóficas do hindu, e as subdivisões, as 4 subdivisões dos védicas. Na próxima semana, a filosofia búdica, apresentando o budismo e as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo para a libertação do sofrimento, a apresentação de 2 filósofos budistas e o estudo sobre o vazio, consciência e morte. No terceiro encontro, o hermetismo filosófico egípcio, a partir da obra, e principalmente o Legado Roubado, de George James, Hermes Trismegisto, do Cabalion, Tábulas de Esmeralda e a Mística na Filosofia Egípcia, e, no 4º item, a Filosofia Oculta e Geometria Sagrada. E, no último encontro, a Filosofia Latino-Americana, indagando se é possível, se existe uma filosofia no Mercosul. O pensamento filosófico andino, a filosofia indígena e a sua expressão na Lacântia, uma das expressões da filosofia na América Latina. Então, de maneira geral, esse será o nosso curso.
E, a partir de agora, o professor Roberto Veras está com a palavra e que pode fazer aí a sua apresentação ao longo aí de 1 hora aproximadamente, para a gente abrir o debate. E, por enquanto, eu peço que as manifestações fiquem restritas ao chat para não interferir com microfonia e esperarmos a exposição do professor e que depois a gente pode fazer a pergunta, tanto pelo chat ou por meio do microfone. Tá? E depois a gente verifica de acordo com aquilo que cada um puder escolher. No momento, a palavra está com você, Roberto Veras. Ótimo. Boa tarde, boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar ministrando esse curso sobre a supervisão do professor Valmir, meu ex-colega de trabalho na UEPB, onde eu fui aluno, professor, com muito orgulho disso. E, basicamente, eu gostaria de apresentar uma filosofia que não é muito comum ter nas universidades, nos centros de pesquisa aqui no Brasil, né? Que, notadamente, todo conhecimento filosófico que nós aprendemos numa graduação, numa pós-graduação, geralmente é oriunda dos centros europeus de conhecimento, né? Você tem várias figuras filosóficas concretas no campo da filosofia, como Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Descartes. Então, a filosofia fica muito presa no sistema europeu de ensino. E o nosso curso, agora, tem como mola mestra, como princípio fundamental, mostrar que o Oriente foi esquecido, mas de maneira equivocada. Isso porque o Oriente tem um tipo de configuração filosófica muito interessante e muito criteriosa também. Isso porque, se você para pensar, começa a ter uma iniciação filosófica muito mais antiga do que os próprios pré-socráticos, do que a própria filosofia grega, por assim dizer. Então, se você percebe e tira todos os seus pré-conceitos a partir desse primeiro momento do curso, vai conseguir entender e absorver um conhecimento milenar, que será o mecanismo que inexoravelmente vai estabelecer uma diretriz para você poder vislumbrar o conhecimento filosófico que você tem de outra maneira, de uma maneira muito mais edificante, para que, a partir de agora, você pense que não existe o mundo oriental de maneira menor ou subjugada, como falam no curso, que existe uma forte pressão de conhecimentos europeus. Você detecta agora uma necessidade de entender por que no século XIX o Oriente foi tão pesquisado, foi tão interessado na visão de alguns estudiosos, né? Então, eu lanço a seguinte questão: à luz de Mana do Oriente, pouco sabemos sobre esse povo milenar, com cultura muito adversa à nossa, porém rica em conhecimentos, em mística, em filosofia pautada na premissa fora de padrões lógicos e racionais, concatenados em cadeias de razão, que temos de grande costume no Ocidente. Em outras palavras, o conhecimento cosmológico que temos e que aprendemos nas universidades é pautado em axiomas, em certezas claras e distintas, em premissas aristotélicas e lógicas. Então, se você perceber que não tem mais sentido vislumbrar o Oriente com essa perspectiva, você começa a entrar no caminho certo. Então, rapidamente, de modo bastante propedêutico, eu vou explanar quais são as escolas filosóficas Vedas ortodoxas e demonstrar seu pensador, acho que mais interessante de ser analisado, que é o Shankara e seu sistema Shankaracharya, né? E também Ramajuna, que é um pensador contemporâneo que tem muito a colaborar com esse curso no primeiro encontro.
Então, alguns pesquisadores acreditam que a existência do povo hindu gira em torno de 4.000 até 8.000 anos antes de Cristo. Veja o quanto tempo isso faz. Os escritos sagrados são detectados por volta do século VI a VII antes de Cristo. Eu me refiro à obra que eu me debrucei, tanto no mestrado como no doutorado, que são as Upanishads. Então, alguns pensadores acreditavam no século XIX que seria a época do renascimento oriental, um anúncio explícito de uma renascência, um refluxo do pensamento indiano na Europa. Lembro que Schopenhauer, depois de terminar sua tese de doutorado em 1813, apresenta já características plausíveis sobre a filosofia oriental na sua tese de doutorado. Também na sua obra máxima, quando é publicada em 1818, ele apresenta um pré-requisito fundamental e edificante no que diz necessário para ter acesso à sua obra, que é preciso ter conhecimento de Platão, de Kant e também das Upanishads. Então, o ambiente europeu, por volta do século XIX, era regado à tentativa de entender o que é que aquela sociedade poderia trazer de inovador e de interessante em seu pensamento. As rodas de conversa, os cafés literários, tinham uma grande fundamentação oriental, se tornava um orientólogo, a pessoa que se dedicava aos estudos sobre o Oriente. Uma figura muito interessante que vale a pena destacar é Friedrich Max Miller, que é um linguista, um cientista das religiões orientais, um mitólogo alemão. É com ele que surge o curso de Ciência das Religiões, ou Religionswissenschaft, Ciências Naturais e Estudos das Religiões. Então, é uma figura muito importante, marca o começo de uma perspectiva de atuação do conhecimento, que é o campo da ciência das religiões. Ele traduz o Rig Veda completo em 1845. Também temos a figura muito importante, que vale destacar, de Mircea Eliade, o romeno que nasce em Bucareste, termina o seu doutorado com uma tese sobre o yoga, um ensaio sobre a origem do misticismo indiano. Ele era um poliglota, morou em vários países do mundo. Ele compreendia fluentemente o romeno, francês, alemão, italiano, inglês, hebraico, persa e o sânscrito. Esse, por último, é a língua necessária para entender os escritos orientais para a coleta de dados de sua tese de doutoramento para poder ser defendida em 1933. Então, a Europa tem essa atmosfera muito baseada na estrutura do pensamento indiano. Os Asiaticans Reactions, as pesquisas sobre a Ásia também foram muito fortes, periódicos semestrais ocorriam para difundir todo o pensamento indiano, todas as filosofias encontradas até aquele momento, tudo muito precário até então, mas de grande importância como primeiro passo para colocar o pensamento indiano na metafísica, na epistemologia, na teoria do conhecimento alemã. Então, podemos começar com os 4 Vedas, que são as 4 escrituras básicas do conhecimento indiano. Os Vedas você pode entender como conhecimento, acesso ao conhecimento. Então, os Vedas são 4 grandes escrituras que apresentam uma base epistemológica da filosofia hindu. O primeiro e o mais importante é o Rig Veda. Por que ele é mais importante? Porque ele é o mais antigo. Então, ele é conhecido como o livro dos hinos. É uma parte mais poética
da parte hindu, ele possui 1.028 hinos, sendo o primeiro deles o mais importante, porque é o mais antigo e é o mais respeitado nessa tradição. O segundo Veda é o Ayurveda, o Veda do sacrifício. E Ayurveda é sacrifício e sabedoria. São focos mais rituais, mais sacrifícios para a obtenção do conhecimento. O que vale anotar nesse segundo Veda é que é onde documenta o ponto mais antigo sobre um critério numérico, que é o do trilhão, é o Paradar. Então, para dar trilhão. Então, você começa a perceber que já existe uma perspectiva matemática em toda a reflexão hindu também. Né? Também o conceito de infinito. O infinito é chamado de Purna, abundância, plenitude. E existe uma frase bem interessante que já é um critério místico desse Veda, né? Subtraindo Purna de Purna, o que resta é Purna. Mais uma vez, subtraindo Purna de Purna, o que resta é Purna. Ou seja, foge dos princípios lógicos, dos princípios que nós somos acostumados a perceber como certo, como claro e distinto, que indubitavelmente pode ser contestado. Não é uma forma cristalizada de conhecimento. O terceiro Veda é o Samaveda, fica em segundo lugar na ordem da santidade, por importância litúrgica. Sama é cantoria ritual, e Veda, como foi falado, é conhecimento. Então, canto ritual do conhecimento. É basicamente o resumo do Rig Veda, de uma maneira mais litúrgica, por assim dizer. E a última parte do Vedas são a Taraveda, que é a parte mais sacerdotal do conhecimento. E ela surge com 9 subdivisões, tentando apresentar as Shankas, que são escolas. A Paipalanda, Saudar, Maldar, Salmakya, Janjalá, Jalanda, Brahmavanda, Devardarsa e Charanavidian. São 9 que só prosperam a primeira, Paipilanda e Salmakya. São essas escolas do Ataveda que começam a ser descobertas e difundidas no campo do conhecimento. Um detalhe muito importante dessa última Upanishad é que, desse Vedas, que a partir do momento em que você consegue acessá-las, é possível de detectar um pioneirismo ao lidar com a medicina. A doença de lepra começa a ser neutralizada a partir de medicamentos da floresta, como o Janadi Saward. Então, são mecanismos de tratamento para uma doença milenar já registrado nessas obras. Então, resumindo, os 4 Vedas são organizados. O primeiro em poesia, o segundo em música, o terceiro em oração e o quarto em sacerdotes, em questões sacerdotais. Subdivisões para o acesso dos Vedas são os mantras e são os sutras. Os mantras são instrumentos para o conhecimento, são aqueles que dão a fórmula mística, o processo de acesso na mente do sujeito. E os sutras são basicamente conhecimentos religiosos, que trazem uma forma original da explicitação da sabedoria do hinduísmo, do budismo, do jainismo, porque são os mecanismos pelos quais o sujeito interessado em sair da ignorância começa a praticar.
A filosofia védica, baseada nessas 4 literaturas védicas, se dividem em 6 escolas, que são chamadas de shankas, são troncos, são bases para o acesso a todo conhecimento. A primeira escola é a Shankya, ela tem como exposição teórica uma forte tendência dualista, né, de mente e matéria, de que vê a outra forma a existência de Deus. Então, existe um índice de duplicidade de perspectivas para compreender a realidade na Shankya, a primeira escola da filosofia védica. As 6 escolas, elas são ortodoxas, né? São ásticas. Existe um eu, existe um Atman que faz com que origine um princípio, né? Então, ela tem a escola Shankya, ela tem esse princípio de psicologia e de ontologia, né, sofisticada, e que também vai ser o respaldo e a base para o pensamento das escolas seguintes, que é o yoga, né? Então, sua inspiração é bastante baseada na tentativa de acessar o conhecimento e livrar o praticante da dor, do sofrimento, da ignorância, né? Tentar sair da vida eterna, o ciclo sansárico. A partir disso, ele tem a profunda necessidade de tentar chegar à mosca, né? O estado de plenitude, de inconsciência da alma, de acesso pleno, sem nenhum sofrimento nesse mundo que vivemos. Então, basicamente, o mundo é dualista para essa escola. Existe o mundo fenomênico, que é Prakriti, e existe o mundo que é a matriz dos fenômenos, que é Purusha, né? Então, existe não só essa duplicidade no mundo grego, como todo estudante de filosofia conhece, mas existe muito mais tempo anterior do que o pensamento de Platão, por assim dizer, essa tentativa de libertação do sofrimento, a saída da vida e da morte através da retirada do mundo de Prakriti para o mundo de Purusha, né? A segunda escola é a do yoga. Ela tenta unir, controlar, tenta mostrar a concentração, né? São palavras bem sinônimas para tratar sobre essa escola. Ela tenta enfatizar a experiência direta com a meditação, fortemente baseada na escola anterior, Shankya. Por quê? Porque o yoga, como todo mundo percebe que é praticado, existe um critério muito rigoroso de concentração, de união e de controle com o seu corpo diante da realidade da onde você quer chegar. Então, existe essa tendência de dispersar as negatividades mentais para o acesso meditativo de coisas boas, de práticas bem saudáveis, tanto do corpo quanto da mente. Mais adiante, teremos a escola de Nyaya, que é uma escola que tem forte fundamentação lógica. Ela tem essa capacidade de tentar entender o mundo, mas só que percebe-se que não é o mundo que chega para ser absorvido, né? O sujeito é que tem que ter o sentido e a capacidade de enquadrá-la na sua própria realidade. Praticamente seria o início de uma teoria do conhecimento, né? É o sujeito que investiga o mundo no qual ele é inserido, né? Então, a lógica da Nyaya escola, ela tem esse padrão que se distingue do pensamento aristotélico. Como
pensamento lógico que temos no Ocidente é o princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio de ter sido excluído, nós, no pensamento da lógica indiana, iremos perceber cinco informações para tentar chegar a uma certeza. Primeira é uma afirmação, o segundo é a razão que sustenta essa afirmação, a terceira é a prova da razão, a quarta é a aplicação do princípio geral aplicado na terceira afirmação e, por último, a conclusão. Então, daí é que surge o princípio, se é que existe o princípio da lógica indiana nessa tradição filosófica. Então, ela foge muito das características da metafísica de Shankara, que é participante da escola do Advaita Vedanta, que existe um não dualismo, existe apenas um eu único, que vamos tratar a seguir. Mas a escola Nyaya sustenta o eu formado por diversos Atmas. Não existe apenas um Atma que tem conexão com Brahman. Existem vários Atmas que conectam grupalmente essa percepção da realidade em que vivemos. Então, pode-se dizer que essa escola tem uma forte perspectiva de demonstrar princípios matemáticos que nós somos habituados a aprender na tradição ocidental, que é o princípio do Teorema de Pitágoras, números irracionais, proporção, somente para você ter noção do que é possível detectar de maneira já anterior aos princípios matemáticos, tanto egípcio como grego, você percebe nos Subha Sutras, as regras das cordas. São fórmulas poéticas, em maneira de aforismos, que apresentam já esse pensamento bem concreto. É muito interessante de ser visto posteriormente para você ter noção de que não foi tudo que surgiu no mundo grego. Existem vários pensadores, várias escolas, como estamos percebendo, que trazem uma rica produção e uma tentativa estrutural de edificar pensamentos e fórmulas colocadas diante de nós. Então, a escola Vaisheshika é uma escola empírica e atômica. Não foi nos pré-socráticos que o atomismo começou a ser pesquisado, a ser analisado. Essa escola, ela postula que todos os objetos do universo físico são redutíveis a um número infinito de átomos. O sistema Vaisheshika sustenta a menor, indivisível e indestrutível parte do mundo atômico, que se chama Anu. Então, todas as coisas físicas são átomos da Terra, acionados pelas vontades dos deuses. Então, essa escola tem uma tradição um pouco mais materialista do que poderia ser o pensamento de Demócrito, por assim dizer, já no mundo grego pré-socrático. A quinta escola é a Mimamsana, é uma escola anti-ascética, anti-mística, que tem a sua principal tentativa acessar a natureza do Dharma. Dharma não existe muito um sinônimo para essa palavra, mas temos 20 significados para poder compreendê-la. Cito algumas: lei, ordem, dever, modelo. São todas palavras equivalentes para acessar o Dharma. Porque essa escola, a Mimamsana, ela acredita que os Vedas são eternos, são escrituras oriundas dos deuses. Então, é uma forma de realismo filosófico e um grande texto-chave
para o acesso dessa obra é o Mimamsan Sutra de Jaiminun. Em um aforismo, você consegue identificar quão rica ela é. Dever é aquilo que é indicado pelas injunções dos Vedas, ou seja, é a partir do pensamento dos Vedas que podemos sair da ignorância, é onde podemos indicar um caminho para um pupilo, é a tentativa de tentar encontrar a chave para sair da negatividade da existência. Então, ensina-se nessa escola que a natureza material é interminável, né? Mas que a busca por um renascimento mais elevado entre os deuses é possível através da análise, do estudo e da compreensão através da fé, sobre tudo isso, para o acesso às sabedorias dos Vedas. Então, caracterizamos que não existe um politeísmo no hinduísmo, não existe muito menos um monoteísmo, mas sim um enoteísmo, que é uma divindade central que também subjuga-se que existem outras unidades que também são universais para o regimento dessa hierarquia celestial. E a última escola, e a escola mais significativa, onde traz conteúdos filosóficos, é a Vedanta, que significa meta do conhecimento. É uma escola focada nas Upanishads, e que propõe um profundo misticismo a tentar se preocupar com a real natureza de Brahman, né? O eu é o ser universal e reside no indivíduo, sendo também o que lhe fornece a vida. Então, fora do sistema lógico, você começa a perceber a riqueza de conteúdo que o Vedanta traz e as Upanishads. Veja só uma estrofe Vedanta. O cego encontrou a joia, o sem dedos a pegou, o sem pescoço a vestiu, e o mundo a elogiou. Então, parece sem sentido se analisarmos com uma visão totalmente eurocêntrica ou ocidental, mas a riqueza de conteúdo, né, a tentativa de mostrar sabedoria nesses escritos é algo extraordinário, né? Tanto é que com apenas 5 Upanishads eu consegui fazer o mestrado e o doutorado, né? E ainda tinha mais força para mais, né? São 108 Upanishads. Dessas 108, Shankara acredita que só 15 são importantes para um verdadeiro acesso ao conhecimento. Mas, enfim, o pupilo, né, não pode ter uma postura crítica ou curiosa do pensamento filosófico hindu, mas ele deve ter fé na ideia que ele pode descobrir a verdade por meio de fórmulas vedantas. Então, essa atitude de tentar se libertar desse ciclo infinito se chama Murmusuttva. Murmusuttva é a tentativa de desejo de libertação, né? Então, essas escolas, o grande objetivo principal é de encontrar a salvação, né, através do desapego ascético e de tentar conduzir a consciência para os seus limites e mostrar que o indivíduo, se ele não está preparado a receber esse conhecimento, ele está preso na ignorância. Só existe uma forma de sair do mundo cíclico da ignorância, que é o acesso à leitura milenar do Upanishads. Upanishads significa transliterado, perto, embaixo, sentado, sentado próximo ao mestre espiritual. Uma tradução que é bastante duvidosa e que
Schopenhauer, meu filósofo predileto, acessou, pois ele não sabia sânscrito, ele acessou do francês Alquetil de Perrault. Isso mesmo, é um nome árabe, mas ele é francês. Alquetil de Perrault, em 1804, faz uma tradução latina para o acesso do mundo ocidental e é possível perceber várias fórmulas equivocadas, traduções não tão bem elaboradas, não tirando seu mérito, né, porque o tempo também era de grandes descobertas, mas Schopenhauer nunca leu as Upanishads, e sim as Upanishads, né, que é a versão latina desta obra. Então, as Upanishads são nada mais, nada menos do que grandes extensões dos 4 Vedas. Então, Shankara considerou 10 a 15 Upanishads, em meio a 200, como sendo fundamental para a busca pela salvação, pelo estado de lucidez do sujeito. Né? Ele que surge num momento muito próximo com Siddhartha Gautama, né, o Buda Shakyamuni, ele tem essa concepção de levantar o hinduísmo, porque estava tendo uma decadência muito significativa por conta das escolas do budismo, do jainismo, naquela região, no sul da Índia, mais precisamente. Então, foram catalogadas em 1656 por o sultão Dara Shakor, todas as 108 Upanishads, com alguns equívocos, mas foi muito proveitoso ter esse primeiro registro, que é o pontapé para os pesquisadores subsequentes. Né? Então, na minha dissertação, eu trabalhei com a Isha Upanishad, a Kena e a Mundaka. E no doutorado, trabalhei com o livro hindu da morte, né, a Katha Upanishad, com a Kali Upanishad e com a Isha novamente. Então, é muito interessante as afirmações da Isha Upanishad. Por exemplo, aquilo é o todo, isto é o todo surge do todo. Quando tiramos o todo do o todo permanece. É bem confuso, né? Mais uma vez, aquilo é o todo, isto é o todo surge do todo, quando tiramos o todo do todo, o todo permanece. Mais um aforismo, o ser está em toda parte. O ser está em toda parte. Então, você começa a perceber que palavras que às vezes não fazem sentido no momento da vida podem ter um valor muito significativo mais na frente. Então, a partir dessas Upanishads, o profundo conhecimento milenar filosófico que está na cultura védica começa a se expandir. O Shankara é o filósofo metafísico indiano mais conhecido. Né? Ele trata de fundar a escola Advaita Vedanta, né? Que é essa parte final dos Vedas, que Advaita é o não dual e Vedanta é o fim, né? São as obras finais. Então, as Upanishads são como se fossem apêndices da escola Vedanta. Praticamente, ela tenta sustentar a consciência suprema, infinita e eterna de Brahman. Conceitos também são trabalhados, né, no pensamento filosófico de Shankara, que é o conceito de Maya, de karma, de reencarnação. E a Shankaracharya, ela tem essa influência muito positiva no filósofo, teólogo e poeta Ramanuja, né, que surge com a sua Ramanujacharya. Ele tem uma vida muito longa, diferentemente de Shankara, que só vive 32 anos. O Ramajuni vive 120 anos de profunda produção de conhecimento filosófico, né? Através do pensamento Advaita de Adi-Shankara, né? Que é o sistema estabelecido por Shankara. E que, no final das contas,
todo mundo começa a perceber aquela máxima hindu, que também está lá no mundo como representação, Tat Tavasi, né? Isto é tu. Então, todas as coisas são parte de um todo. A univocidade, né, o pensamento monista que o Shankara tem das Upanishads, no seu pensamento Advaita Vedanta, faz com que não tenha uma duplicidade de perspectivas para se acessar o que é realmente o ser. Então, tudo está inteiramente conectado. Tudo é Brahman. Brahman, podemos afirmar que seja um Deus supremo. Não que essa palavra seja correta de ser usada, mas entendemos ela dessa seguinte forma: um Deus, e tudo que está em mim está também em Brahma, e tudo que é Brahma também faz parte de mim. Um filme bem interessante, a critério de enriquecer o conhecimento, é o filme de Adi Shankaracharya, que está no YouTube. Ele é produzido em 1983. E a grande intenção de mostrar essas 6 escolas é de apresentar o ponto em que o Ocidente negligencia a riqueza cultural e intelectual dessa sociedade. A obra que foi mandada para vocês, do Said, mostra que, a critério introdutório, que o pensamento e o mundo oriental, eles não são o outro, eles não fazem parte de uma fonte de conhecimento fora do mundo em que vivemos. Apenas foi negligenciada e deturpada através de um pensamento eurocêntrico que disse que tinha a verdade absoluta durante séculos e séculos. Então, essa riqueza cultural e intelectual, grandes pesquisas já surgem no Departamento de Ciências das Religiões, da UFPB, da UEPA, lá no Pará, na Universidade Federal de Juiz de Fora, na tentativa de mostrar que é possível fazer uma pesquisa séria através de uma riqueza filosófica do conhecimento upanishádico. Existem diversos Upanishads, 108 Upanishads traduzidos. Eu só trabalhei com 5, mas é uma riqueza cultural e filosófica inimaginável para a sociedade como um todo. O pensamento hindu, ele tem essa riqueza multicultural que traz acesso à verdade de uma maneira não tão convencional que estamos acostumados a perceber. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos, cravei aqui 1 hora e estou disponível a tentar explicar as respostas. Evidentemente que foi uma explanação de maneira bastante sintética, porque cada escola filosófica dessa merecia, acho que um semestre para poder ser analisada de maneira interessante, e fico à disposição para enriquecer o conhecimento de todos, no que for possível. Muito obrigado. Roberto, e agora passamos, depois dessa exposição panorâmica, aí nós vamos adotar a seguinte estratégia para as questões, que podem ser feitas pelo chat ou podem ser em blocos, depois a gente junta alguns para fazer um bloco de questões, ou então pode ser feito pelo microfone. Quem quiser falar, coloque no chat a palavra inscrição, que aí todo mundo abrir o microfone ao mesmo tempo e aí ninguém vai ouvir ninguém. Então, assim, quem tem intenção de fazer a pergunta verbalizada oralmente, então coloque no chat inscrição para que a gente abra o microfone e a pessoa possa então fazer a sua pergunta. Roberto, antes disso, tem uma série de solicitação aqui para você repetir as escolas,
né? Sim, perfeito. Elas querem inovar, né? Pois é, Valmir, foi muito interessante no seu e-mail, né, que chega para todos os participantes, tentar ficar com a caneta, né, e o papel na mão, porque a nomenclatura é um pouco complexa, né, o curso. Então, vamos lá. A primeira escola é a Sâmia. Primeira escola. Sankhya. Sankhya. Eu posso escrever até no bate-papo. Coloca no chat aí, enquanto eu vou colhendo aqui a inscrição, que a Fabiana tem escrita, aí você pega o chat aí e faz a inscrição. Aqui eu já Sim. estou colhendo outras aqui que estão se inscrevendo. David. Vamos aqui fazer um bloco, então, de 3 perguntas, e aí a gente faz outro bloco de questões posteriormente. Então, para falar agora, primeiro, Fabiana, Deise e Lidiane. Fabiana, pode apresentar a sua questão? Ok, professor. Antes, né, relembrando que a filosofia heidiana, ela é muito renegada, né, na Europa, porque o Friedrich Hegel, né, ele fez essa negação a essa filosofia, né, o que segue até hoje, né. Mas a minha pergunta é a seguinte, né, levando em consideração as Upanishads, né, elas se dividem na Brahma e na Atma, né. A Brahma seria essa forma masculina neutra, e a Atma essa questão de alma, de sopro, essa questão mais divina. E aí eu pergunto, onde fica o feminino dentro de tudo isso? Né? É uma questão para saber onde ficaria esse feminino. Perfeito. Muito obrigado. Deise, por favor. Só um minuto que eu estou anotando as perguntas aqui, que isso vai enriquecer o meu Pois não. conhecimento. Um minuto. Deise Vilela vai se preparando, então. E depois, Lidiane, nesse primeiro bloco com 3 questões. Prontinho, Lidiane? Pronto, vai lá. Isso. Então, Lidiane? Sim, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, gostaria de saudar o professor Valmir, que esteve na minha banca de TCC há vários anos, e saudar o meu colega Roberto Veras, que nós somos colegas de graduação. E fico feliz pela discussão e estar presente nesse momento. Então, Veras, você falou que a lógica oriental ela é bem diferente da lógica ocidental, e principalmente pelas bases aristotélicas que o Ocidente se dá. E aí você cita que na lógica oriental é afirmação, razão, prova, aplicação e conclusão. E lá no aforismo que você citou que o ser é tudo, né? E aí ainda não ficou claro para mim essa questão da lógica oriental. Eu queria que você pudesse explicar melhor, fundamentar melhor para mim. Obrigada. Pronto, Roberto, contigo. Não tem mais nenhuma pergunta nesse bloco. Fazer bloco de 3 perguntas. Então, 3, então. Fabiana, então, desculpa, tem a Deise que está inscrita. Deise? Deise, acho que não está no ambiente. Deise Silva. Pode falar, Deise. Qual a sua questão? Abra o microfone. Deise.
Fale. Cinco, quatro, três, dois, um. Vou responder. Tá, responda essas duas depois. Pronto. Fabiana, muito boa sua pergunta, né, sobre o feminismo no hinduísmo. Sabemos que a cultura hindu existe uma infinidade de divindades. Entre elas, eu gosto muito e admiro e escuto constantemente o pensamento, o aforismo, né, o mantra de Kali e Durga. São duas figuras femininas que têm uma grande importância na destruição de um demônio que se chama Raktabija. Né? Raktabija, ele tenta acessar o mundo em que vivemos e, a partir daí, começa uma luta muito forte com Durga. Só que Durga, ela tem 8 braços e é muito fortemente armada e começa a trucidar essas divindades maléficas. Então, a partir daí, cada gota de sangue que cai no chão faz com que ocorra um surgimento de um novo demônio. Então, para isso, ela necessita da ajuda de Kali, a destruidora de demônios. E, a partir daí, ela consegue matar e beber o sangue de cada demônio, né? Assim conseguindo vencer Raktabija. Então, a partir daí, família olhando, a partir daí você começa a perceber o critério de importância que tem a deusa Kali. É a mãe protetora de seus filhos, que se mexer com ela, o bicho vai pegar. Né? Então, e também vamos tentar tirar o pensamento ocidental de que Atman seria algo feminino, Brahma masculino, porque não existe algo de maneira sobre gênero, né? Então, a partir daí, você começa a perceber que são pensamentos ocidentalizados que incorporamos para tentar analisar uma conjectura que não caberia nesse sentido. Mas muito boa a questão da mulher deusa no hinduísmo. Tem a deusa da matemática, tem a figura de dezenas de mulheres importantes, como Shiva, também, né, que dança e toca seus tambores para poder criar o mundo. Né? Mas, pronto? Vamos lá. Lidiane, minha querida, quanto tempo, né? Desde a graduação. Fico muito feliz de você estar participando do curso e sobre o seu questionamento. Veja só, a lógica oriental, isso significa dizer que você está entendendo o curso, viu? Porque não entender significa entender, né? No mundo da filosofia hindu. A lógica oriental, ela tem essa capacidade de tentar mostrar algo quando é constantemente estabelecido como verdade, né? Pela estrofe Vedanta, você começa a perceber como é o normal não ser lógico. É normal não ser lógico. O cego encontrou a joia. Como é que ele encontra a joia se ele é cego? Né? O sem dedos a pegou. Como é que ele pega as joias se ele não tem dedos? Né? O sem pescoço a vestiu e o mundo a elogiou. Então, tudo é o todo. O todo é o todo. Quando tiramos o todo permanece todo. É algo extremamente normal para esse tipo de perspectiva filosófica. A não padronização do conhecimento através dos vórtices que estabelecem o que é certo e o que é errado, na duplicidade de estruturas do conhecimento. Né? Como é que uma coisa pode ser tão dubial? Só isso é certo ou só isso é errado? Existem vários certos e vários errados a partir de várias perspectivas que os grandes sábios e ascetas hindus estabelecem. Mais algum?
Isso. Tem mais três que eu já vou fazer na sequência para você. A Deise pergunta o seguinte: eu gostaria de saber sobre o que você comentou a respeito de não analisar criticamente, mas ter fé no conhecimento oferecido pelas leituras. É uma filosofia despida de criticidade? É a pergunta dela. O Gabriel Ribeiro, no seu parecer, por que a filosofia oriental sofreu tal preconceito a ponto de ser deixada de lado por tanto tempo? Qual a razão de estar sendo agora estudada por muitos? Primeira pergunta, é uma filosofia... O áudio estava um pouco ruim, não estava tão legal, não. O meu áudio? Da primeira pergunta, da segunda foi melhor. Sim, então, a primeira pergunta eu vou repetir. Gostaria de saber sobre o que você comentou a respeito de não analisar criticamente, mas ter fé no conhecimento oferecido pelas leituras. É uma filosofia despida de criticidade? Sim. Aí tem uma terceira, do Fábio Soares da Silva. Ótimo. Por quê? Como inserir a cultura oriental, ou seja, derrubar os estereótipos criados pelo Ocidente? São essas três. Estão estudando. E assim, como derrubar, né? É isso. Derrubar os estereótipos criados pelo Ocidente. Beleza. Sobre ter fé na filosofia hindu, praticamente você começa a perceber pelo jeito daquela sociedade. Porque a partir do momento em que você é um estudante de filosofia no Brasil ou na Europa, você é estudante só no período matutino, vespertino ou noturno. Então, se você tem isso como apenas uma mera profissão, você, logicamente, vai cumprir determinados horários e, a partir daí, você vai ser quem você realmente é. Só que, no mundo oriental, sobretudo na filosofia hindu, você nasce naquela perspectiva, compreende e absorve toda a tradição, e a partir do momento em que você tem mecanismos para difundir essa sabedoria, você não cobra salário, você não pergunta se o Ocidente está lhe criticando, eles vivem profundissimamente o que eles acreditam. Então, existe uma briga filosófica do hinduísmo? Existe com as escolas que não são ortodoxas, que são as escolas do jainismo e do budismo, com a sua multiplicidade de vertentes. Então, o budismo surge para uma tentativa de retomar o sul da Índia, buscando estabelecer agora um tipo de ateísmo, que será o tema do nosso próximo encontro. Então, no universo de 3.000 e poucos deuses, você agora não acredita mais em nenhum? Isso é uma crítica extraordinária. Né? Então, tanto é que a filosofia e a religião estão intimamente conectadas no Oriente. Se você perguntar a origem da palavra religião, vem de religare. Então, só se liga uma coisa quando ela é desconectada. E isso, no Oriente, nunca aconteceu. Sobre por que estão sendo estudados, né, grandes temas sobre o pensamento oriental. Olha, depende muito da graduação, né, e da pós-graduação. Existem professores que estão dispostos a orientar e percebem que a verdade filosófica não é somente do mundo grego. Por quê? Porque você nota e começa a perceber uma mudança muito significativa já no próprio livro básico do ensino médio. Há 10 anos atrás, não existia uma
forma de acreditar que existe uma filosofia oriental. De 10 anos para cá, na introdução do livro da Marilena Chauí, por exemplo, tem dizendo, olha, acreditamos que existe um pensamento oriental e que ele é rico em conhecimentos. Poxa vida, já avançou, não é? Quando eu olho outro livro de trabalho, o Manual Básico de Filosofia, não é? Você vê lá a roda de Sansara, Yama segurando com seus dentes a roda de Sansara, mostrando que existe um ciclo interminável de reencarnações. Então, é possível de perceber esse avanço, até mesmo de estudantes de ensino básico, né, de estudantes de graduação. Agora, tem que ter departamento, tem que ter professor para orientar, né, pesquisa de graduação, mestrado, doutorado. Né? E como derrubar os estereótipos? Como derrubar somente deixando de acreditar que existe somente uma verdade? A filosofia, ela não é uma ciência exata, ela tem essa capacidade de ter uma visão panorâmica das coisas. Então, se o estudante de filosofia ou de qualquer outro curso não tiver uma base crítica e de entender que dali você pode tirar determinado conhecimento e depois agregar com filosofias orientais, do Japão, da Índia, do Paquistão, todas as filosofias possíveis, você não tem como avançar. Então, é preciso pesquisar, primeiro por conta própria, tem que gostar, né? E depois arrumar alguém que te ajude com isso. Mas a tendência está sendo aumentar cada dia mais. Porque é um campo em aberto. Você para pensar e ver, eu consegui fazer minha pós-graduação com 5 Upanishads. Era possível fazer com menos Upanishads. Só que é muita cultura milenar para pouco tempo. Tá ok? Beleza? Tem mais umas aqui, já vou fazer direto na sequência. Caroline está complementando e retomando a questão proposta por Daisy, que era sobre uma filosofia de espírito e criticidade. Ela complementa no seguinte sentido, ou seja, nossos comentários são resumidos à explicação ao invés de uma análise. Pinheiro Neto diz, como o hinduísmo consegue ser tão plural? Ter Buda como a 9ª encarnação de Vishnu não seria absorver outros conceitos? Mais alguma? Sim, Fabiana diz, a filosofia de Derrida sobre desconstrução pode ter influenciado na mudança do Ocidente sobre o Oriente? Tem mais aqui, se quiser colocar todas juntas? Eu acho que eu estou me enrolando com tantas perguntas. Vamos de 3 em 3. Vou deixar o outro bloco, então. Fica com essas 3 e depois a gente junta aqui. Isso. A primeira, qual foi? Foi um complemento, né? Tá. A primeira foi ter um complemento lá sobre se nós ficamos resumidos à explicação, ao invés de fazer análise. Sim. Olha, basicamente, se você para pensar, eu tiro o exemplo do curso de filosofia novamente. É um curso extremamente resumido para você entender todos os 88 pensadores, né, que existem na coleção, fora os que estão nascendo e surgindo aí na mídia, né? Então, se você percebe, nós trabalhamos com um critério muito temporal. A temporalização das atividades, a correria de ter que fazer prova, de ter que fazer projeto para seleção, ter que estudar algum tipo de idioma para entrar no mestrado, ter que melhorar o currículo com algumas atividades de pesquisa e de extensão, fazem com que a nossa vida seja muito limitada, diferentemente do povo daquela região, que estuda aquilo pelo prazer, de berço, né? A partir do momento em que ele é inserido na sociedade, então, eles não precisam analisar muita coisa, eles experimentam, praticamente,
o que eles afirmam, né? A filosofia deles é bem mais pragmática do que a nossa, que nós somos acostumados a estudar filósofos europeus tendo pensadores aqui no Brasil, né? Então, por que não estudar a poesia de Augusto dos Anjos, por exemplo, que é um profundo livro existencialista? Por que não entender os autores que colaboram no Colégio de Recife, né? Tobias Barreto, entre outros autores, que será o tema do nosso último encontro, sobre filosofia latino-americana. Então, temos conteúdos, esquecemos para pensar o pensamento dos outros e ainda tentamos dizer se está certo ou se está errado, diferentemente do budismo e do hinduísmo, que não tem muita necessidade de provar alguma coisa para alguém. Tanto é que ninguém fica na rua pedindo, eu quero ser budista, vem aqui participar da minha sanga, vem aqui participar dos meus encontros. Você não encontra, diferente de outras denominações. Outra pergunta. O Fábio dos Santos faz um comentário aqui bastante interessante, que ele diz que sou professor da rede pública estadual em Curitiba, sempre incluo no meu planejamento, no ensino médio, tópico de filosofia oriental, e os alunos adoram. Parabéns, parabéns a ele. Muito enriquecedor, porque é algo que foi esquecido, está sendo retomado porque tem campo de pesquisa e é muito edificante, não só para o conhecimento imediato, mas para o conhecimento posterior, né, da vida do sujeito. Você, por exemplo, todo mundo aprende a se concentrar, né? Não se concentra para fazer uma prova, não se concentra para assistir um seriado, para ler um livro. Concentração já é uma prática milenar do mundo oriental, por exemplo. Mais alguma pergunta? Tem três aqui. O Matheus. Professor, eu acho que o senhor pulou a resposta da pergunta que viria depois, que seria se existe alguma influência do Derrida, da desconstrução de Derrida, da ideia, né, do Ocidente sobre o Oriente. Sim, como eu tinha falado na resposta anterior a essa, o curso de filosofia é muito curto. Eu não me prendi o pensamento de Derrida. Eu tenho outras avaliações, mas acredito que o Ocidente absorve muito bem, né, a figura de Nietzsche, de Schopenhauer, de Hegel, uma análise muito interessante do mundo oriental. Heidegger, com a escola de Kyoto. Derrida, eu não tenho perspectivas de leituras para dizer que sim ou que não. Dependendo do critério cronológico por onde ele passou, provavelmente leu alguma obra sobre o assunto. Professor, é porque o Derrida, ele criou a ideia de desconstrução, né? Ele faz uma crítica justamente a esse modelo oriental, de deixar de lado, né, criar uma cultura justamente colonizadora, né, sobre os outros ambientes, sobre outros povos. Aí ele propõe uma desconstrução, que seria observar as populações por si própria, né? Essa é a ideia, mais ou menos, do Derrida. Ah, legal. Não sei, acho que sim, né? Eu não tenho acesso às obras dele no momento, não fazem parte, né, das minhas leituras, e se ele acessou, muito bem, né? Tá de parabéns. Eu acho que as pessoas que pensam filosofia e que fazem filosofia não podem negligenciar, né, tamanho conhecimento milenar. Mais alguma pergunta? Bem, tem aqui. Do Matheus. Como o orientalismo se comporta no meio midiático, tendo base de sua importância social, cultural e política, e como isso influencia na sociedade sem um tipo de conhecimento crítico anterior? Se torna bem relevante, porque se você para pensar, Tem mais duas, hein? Oi? Tem mais duas. Sim. O pensamento oriental, ele consegue ser deturpado pela leitura equivocada
de certas pessoas. Então, se você analisa com o desprendimento conceitual do mundo em que vive, você começa a identificar a riqueza e o conteúdo que ela pode nos transmitir. Por exemplo, a Katha Upanishad, que é o livro mais antigo sobre que se tem datado sobre o conceito de morte, né? Se fala que Yama, né, o deus da morte, ele vai numa fazenda e pede a um grande sábio que lhe dê uma oferenda. E a partir daí, o seu filho analisa tudo, Niksheta, e começa a ver que o pai dá gado maltratado, dá comidas maltratadas, todo tipo de animal maltratado. Então, ele percebe que uma oferenda dessa forma não iria deixar o Deus da morte contente. E, a partir daí, o próprio filho abre um diálogo e tenta entender como é que ocorre a salvação através de ensinamentos com a própria morte. Então, isso é bem interessante. É questão de absorção do conhecimento de maneira natural. A outra, da Fabiana: como se relaciona a filosofia hinduísta com seu modelo social, o qual é de castas? E, por último, do Barbosa Neto: então o orientalismo não passa de uma criação do Ocidente? Boa pergunta. Olha, a questão da castas, eu acho que a tendência em que a religião faz com que a sociedade seja dividida, né, às vezes injustamente, às vezes não, mas é aquela tendência um pouco medieval, né? Se você nasce naquela situação, você vai ter que morrer naquele formato de padrão de vida. Então, a partir daí, eu acredito que o hinduísmo, ele tem múltiplos deuses já para tentar atender a necessidade de todos, né? Porque se fosse apenas um que fosse o ponto axiomático, né, o axis mundi, que o Eliade fala no Sagrado e o Profano, essa base mística, seria algo que fosse desinteressante para a parte superior daquela sociedade. Então, existem divindades que atendem a cada padrão social. E a última pergunta seria qual, Valmir? Valmir? Sobre o orientalismo? Professor, está aqui. Então, o orientalismo não passa de uma criação do Ocidente? É a última pergunta. Sim. Ele surge, segundo Said, né? A obra em que nós passamos para vocês terem acesso. Por quê? Porque a partir do momento em que temos essa leitura do mundo muito distante, muito impreciso com as suas sentenças racionais, você começa a vislumbrar algo diferente do que é o seu. Então, isso te traz um incômodo. E a partir do momento em que algo te incomoda, faz com que você não aceite como verdadeiro. Então, se eu tenho uma coisa que não é padronizada com a minha verdade, com certeza é algo criado por outro que não está me agradando. Então, praticamente, entendemos que existe uma criação oriental ao olhar do Ocidente. Só que isso é algo muito superficial e totalmente desinteressante para quem vai pesquisar algo sério e valioso na filosofia desse povo. Mais três aqui, do Altemar Monteiro. Podemos afirmar que a teoria da reencarnação é a principal teoria aceita pelo Ocidente, trazida pelo hinduísmo? E há um comentário embaixo relacionado a isso, feito por Ana Clara,
a teoria da reencarnação oriental, que é hindu, é completamente diferente da oriental, que é espírita, ocidental, que é espírita. E aí, segunda questão, segundo assunto, feito por Simas, lá de Porto Alegre, diz que essa deturpação da filosofia oriental não é resultado da expansão do cristianismo? Isso. Eu vou acompanhar aqui no bate-papo, né? Foi Altemar Monteiro. Sim. Falou sobre a reencarnação, né? Isso. Olha só, Altemar, basicamente existe uma absorção e uma influência, com certeza, sobre o conceito de reencarnação, né? Existe também do conceito de karma, né, que o Espiritismo trabalha muito em cima disso, com relação a esses pensamentos. Por quê? Porque sempre nós estamos nesse mundo, agora eu estou falando tanto para o hindu quanto para o espírita, que estamos nesse mundo para tentar nos melhorarmos, né? Através de quê? Da libertação, igual a Sankhya, né? A primeira escola que eu falei, tem como objetivo tentar tirar a dor, tirar o sofrimento, tirar uma vida da ignorância para se chegar a um estado de lucidez, de inconsciência plena do sujeito nesse mundo, e qual os ascetas fazem, como o Siddhartha Gautama, como Jesus Cristo, né, na sua figura histórica. Eles negam um mundo. O Schopenhauer tem uma palavra muito interessante, mortificação da vontade de viver. Ele tem essa capacidade de poder morrer enquanto está vivo para poder sair desse ciclo interminável que se chama samsara. Então, sim, reencarnação, karma, Maya são conceitos que vêm dessa tradição enriquecer o nosso vocabulário. Mais uma. A deturpação da filosofia oriental não é resultado da expansão do cristianismo? Sim, Selma, com certeza. A partir do momento em que nós estamos numa sociedade extremamente monoteísta, isso faz com que o acesso a essa riqueza literária, a essa capacidade de compreensão de que não existe só um ser que é onipresente, onisciente, onibenevolente, né? Você começa a perceber várias outras expansões se o cristianismo não tivesse obscurecido nossa tradição oriental, né? Praticamente. Por exemplo, o que chega a nós é o Bhagavad Gita, né, com seus 74 mil versos, né, que é um trecho subsequente do Mahabharata, né, que são obras épicas da Índia, que também é um anexo do Harivansa, que tem 90 mil versos. Né? Então, o fanatismo faz com que você não tenha muitas opções no país em que vivemos, no setor geográfico e geopolítico em que estamos inseridos. Mais alguma? Sim, tem. A teoria, a Ana Clara perguntou sobre a reencarnação, né? É completamente diferente da oriental e espírita? Não, eu tenho a leitura dos dois pontos de vista e vejo muita leitura idêntica, né? Tem concepções idênticas, né? A minha interpretação sobre a reencarnação é também a oriental, da espírita, não a do Hare Krishna, né? Que já vem outra perspectiva e que tem essa capacidade de reencarnar em animais e tudo mais. Eu penso que existe só esse pontinho de divergência, que não tem como fazer mal a um animal, pode estar fazendo a um parente seu, né? Então isso é bem relativo nesse ponto, né? Mas a base filosófica gira em torno praticamente de forma idêntica. Totalmente diferente, é forte, existe muita influência. Foi o que eu afirmei. Aqui, Caroline, totalmente diferente, é forte. Existe muita influência do Oriente na base de Kardec. Já li obras de Kardec, já li obras
Upanishadas, muita influência parecida. Perfeitas as observações, a Cristiane falou. O senhor poderia explicar melhor o conceito de karma para o hinduísmo? Basicamente, seria o efeito de ação e reação, né? Algo que nós fazemos nesse mundo pode ser prejudicial e devemos quitar o nosso débito a partir de certo momento. Também bem parecido com o que entendemos hoje. Não foi Kardec que criou o espiritismo, foram inúmeros espíritos que estão citados no livro. Ele apenas, muito bem, é verdade, a sua obra, o Livro dos Espíritos, ele foi o codificador que teve acesso, né, obrigado, às obras espíritas, que os espíritos anunciaram, né? Qual a visão do homem para o hinduísmo? Como isso influenciou a cultura e a religião? Eu não entendi essa pergunta de Angélica. Muita pergunta. Qual a visão de homem para o... Ah, porque está tendo um bate-papo aqui entre os alunos. Viu, Valmir? Questão do... Estou vendo, acompanhando. Acho que... Tem um outro curso de extensão paralelo aqui acontecendo no CEP. Agora ficou ciência das religiões, né, de fato. Era filosofia das religiões, agora ciência. Então, coordenador, me diga o que fazer agora. Há uma outra observação do Natan. O hinduísmo é, então, de certa forma, reconhecer o vazio que se traz consigo. A base fulcral da religião hindu está em transponar essa sensação de angústia e vazio existencial. Olha, não é bem assim. A tentativa dessas tradições é de esvaziar os nossos problemas, os nossos conhecimentos, que não nos vai trazer uma purificação e uma elevação a um estado pleno de lucidez, né? Isso é uma caminhada. Nascemos de forma totalmente... não é pecaminosa o nome que eu vou falar, é algo... Nascemos com débitos, por assim dizer, forçando a barra. E a partir das nossas ações e dos nossos conhecimentos, nós precisamos sair da ignorância através do estudo para poder acessar a libertação do movimento sansárico, que é a saída da dor e do sofrimento. É morrer enquanto vida. Por quê? Por exemplo, você vê um asceta hindu que promete ficar com a mão levantada durante 20, 30 anos. Aquilo ali, ele está fazendo algo para beneficiar o seu interior, a sua perspectiva de consciência, que precisa ser esvaziada, né? Basicamente seria isso. Muito bem, vamos para a reta final aqui da nossa exposição aqui, que Fabiana está com outra questão aqui, como é vista a razão e a consciência dentro da filosofia hindu? Razão e consciência dentro da filosofia hindu. Razão e consciência. Basicamente, a consciência é o mecanismo que te vai libertar dessas mal influências, né, dessas más influências que o mundo exterior tem como principal objetivo te agregar, e a partir daí o mecanismo da razão não é a mesma que nós compreendemos, né, porque a razão, ela para nós é clara, distinta, cosmológica, axiomática, é uma razão muito mais abrangente, que tem como principal foco a purificação das formas de pensar do sujeito enquanto necessitado de sair desse mundo que é desinteressante de viver. Tem a Katha Upanishad que fala sobre a morte. É preciso entender que a morte, ela não é algo diferente da realidade. Isso nós vamos ver no budismo. Ela faz a parte dela, que é eliminar o sujeito desse mundo
dando uma oportunidade de retorno para tentar sair desse movimento interminável. Basicamente. Muito bem, ótimo. Eu quero agradecer a todos pela valiosa contribuição no debate, ao professor Roberto Veras pela exposição temática. Aproveitando para dizer que esse vídeo estará disponível no meu canal do YouTube, canal esse que está aí no chat. Vocês poderão acessá-lo a partir de amanhã para poder rever algumas questões que foram abordadas aqui, e os outros vídeos também irão para lá, para consulta, e vou combinar com o professor aqui algumas obras que foram citadas aqui para a gente separar enquanto referência e enviar para o e-mail, né, para aprofundamento, quem tiver interesse, especialmente ou especificamente determinada área, poder aprofundar esse estudo. E por hoje, então, agradecemos novamente a todos, e especialmente ao professor Roberto Veras, e na próxima segunda-feira estaremos de volta com o nosso segundo encontro. Boa noite a todos, fiquem bem, cuidem-se bem. Até breve. Boa noite.